Fala pessoal, beleza? Caio aqui da equipe do Já Invest, trazendo para vocês mais uma análise de resultados do quarto trimestre de 2021, dessa vez da Petz. E se você está gostando do nosso acompanhamento de resultados, não se esquece de se inscrever nesse canal para você não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais e entre os nossos grupos, que o pessoal do grupo decide que conteúdo que vem aqui para o YouTube. Dá um like nesse vídeo para a gente saber que você está gostando, que você quer mais desses conteúdos, também para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Dados os recados, vamos para a análise. Bom, pessoal, lembrando que eu vou focar aqui no que eu julgar mais relevante para o investidor acompanhar no resultado trimestral da empresa, mas se você quiser uma análise completa com todas as vantagens competitivas, os riscos, o modelo de negócio da empresa, eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo um relatório completo que a gente lançou na área de conteúdos do Gerando Alfa. Então a Petz lançou os resultados do quarto trimestre de 2021 e o ano fechado de 2021. Vamos dar uma passada nos resultados e depois a gente volta para ver mais alguns pontos específicos da apresentação e eu dou a minha conclusão final do que eu achei, se eu gostei ou se eu não gostei. Focando aqui na parte dos resultados, a gente vê que a empresa teve um crescimento na receita bruta de 32,3% ano contra ano, quarto trimestre de 2021 contra o quarto trimestre de 2020, tendo uma receita bruta no trimestre de quase 700 milhões e um crescimento do SSS de 16,9%, quase 17%. SSS é Same Store Sales, ou seja, nas mesmas lojas que existiam no quarto trimestre de 2020 versus essas mesmas lojas, quanto que elas cresceram a venda, cresceram quase 17%. E aqui a gente já vê um ponto bem diferente da Petz para outras empresas de varejo, né? A gente viu os resultados recentes da Magazine Luiza, da Via Varejo, do Grupo Mateus, da própria Lojas Quero Quero, várias empresas do varejo sofrendo no quarto trimestre de 2021, não conseguindo nem vender mais, muito menos crescer vendas nas mesmas lojas, né? Porque a gente teve no quarto trimestre de 2021, foi um trimestre muito impactado pela crise, pela alta do dólar, pela uma inflação que começou a pegar mais e começou a impactar principalmente o varejo. Então aqui a gente já vê um ponto muito positivo na Petz em comparação ao restante do varejo, que ela está crescendo a despeito da crise, a despeito da inflação. E a gente vai entender porque isso acontece um pouco mais para frente. Então, a gente já vê que a empresa cresceu muito fortemente, né? Ano contra ano aqui, 32%. A receita bruta do digital crescendo 57% ano contra ano, chegando a 214 milhões. Então, isso aqui também é muito forte, porque a Petz já tinha uma receita digital forte, já era 30% da receita no trimestre passado, mais ou menos 30% da receita no trimestre passado, e já era relevante para a empresa. Então, ela está crescendo sobre um resultado que já era bom. O quarto trimestre de 2020 ainda tinha, por conta da crise, dos lockdowns, muitas pessoas foram incentivadas a comprar no digital. Então, ver que a Petz conseguiu crescer 57% sobre um resultado que já era forte é muito interessante. A empresa apresentou aqui um índice de Omnichannel de 89%, né, quando era 83% no quarto trimestre de 2020, e 83% já é muito forte. O Omnichannel, para a empresa, né, 89%, o que significa para ela esse índice de Omnichannel? São vendas, né, dessa venda total, dessa receita bruta total da empresa, quantas vendas foram, de certa forma, influenciadas ou impactadas pela experiência digital do cliente. Ou seja, se o cliente comprou no aplicativo e foi retirar na loja, ou comprou na loja e pediu para entregar em casa, ou então chegou na loja, não tinha o que ele queria, e aí ele acessou a prateleira e o estoque da empresa ali com a ajuda de um vendedor e finalizou a compra na loja. Tudo isso, tudo que o digital influencia no momento da venda é considerado omnichannel. E algumas empresas usam métricas diferentes, mas essa é mais ou menos o padrão de mercado. E a Petz tem um índice de omnichannel muito forte. Praticamente 9 em cada 10 vendas da empresa são impactadas, de certa forma, pelo digital. E isso é muito acima de qualquer empresa do mercado. A Arezzo, por exemplo, que eu analisei recentemente no vídeo, ela tem um índice de omnichannel abaixo de 15%. Então, assim, ter um índice tão alto assim é algo que realmente surpreende. Acho que nem empresas, não lembro de nenhuma empresa, nem nos Estados Unidos, que tem um índice tão forte assim de Omnichannel. Então, a Petz, nesse sentido, está muito evoluída. Aqui os números do ano, né, eu gosto de sempre ver também o anual, chega numa receita de 2,5 bilhões de reais, um crescimento de 44% ano contra ano, 26% um crescimento nas mesmas lojas, comparando 2021 contra 2020, um crescimento digital de 89%, quase dobrando o digital aí no ano, e o índice Omnichannel saiu de 80% em 2020 para uma média de 86% em 2021. Então, nos destaques aqui do resultado, a empresa foi muito bem, vamos ver se deu lucro, se o operacional veio bem também. Focando agora aqui na parte operacional, a empresa teve um lucro bruto, um crescimento de 40% sobre o quarto trimestre de 2020,
um EBITDA ajustado também crescendo 40%, chegando a 65 milhões, e um lucro líquido crescendo 16,2% em relação ao terceiro trimestre de 2020, né? Chegando a 31 milhões. E aí ela compara com o terceiro trimestre de 2020, porque é uma empresa que está crescendo muito rápido. Então a Pets, a gente vai ver mais para frente, ela está abrindo muita loja, crescendo muito, crescendo digital, vendendo mais, né? A receita bruta crescendo aí 30%, quase que todo trimestre. Então, se ela comparar com o lucro do ano passado, acaba tendo uma grande distorção. Mas aí a gente já tem um efeito aqui que eu queria explicar para vocês, que a gente viu que a receita cresceu 32%, o lucro cresceu 40%, o lucro bruto cresceu 40%, o EBITDA cresceu 40% e o lucro líquido cresceu 16%, quase que a metade. O que está acontecendo? A Pets está num momento de forte expansão. E nesse momento de forte expansão, a empresa vende mais, realmente, ela vende mais, toda loja que ela abre acaba aumentando a receita, mas ao mesmo tempo ela está tendo muito mais investimento, muito mais dívida para poder financiar esse crescimento, muito mais despesas no primeiro momento. As lojas não vendem tanto nesse primeiro momento quanto elas vão poder vender no futuro. A gente vai ver o nível de maturação dessas lojas. Então o lucro líquido acaba ficando um pouco impactado, um pouco escondido por conta dessas distorções. Então a receita primeiro vai crescer e ter um impacto primeiramente na receita, e o lucro vai demorar aí 1, 2, 3 anos para começar a aparecer um resultado efetivo, limpo, desse sacrifício do crescimento, né? Mas mesmo assim a gente vê um crescimento de lucro bruto 46% acima de 2020, realmente muito forte, um EBITDA crescendo 50%. Eu acho que das empresas de varejo, não lembro de nenhuma que tenha crescido o EBITDA 50% sobre o resultado de 2020. Então isso é muito forte. E o lucro líquido crescendo 23%, 23, quase 24% aqui em relação a 2020, também um resultado muito bom. Falando agora na parte de expansão das lojas, né, da rede de lojas, a Pets tem um case muito parecido com o case da Raia Drogasil, então ela cresce com base no crescimento de lojas, é o crescimento de lojas que vai ditar todo o resto do crescimento da Pets, porque ela precisa das lojas para ativar mais clientes, né, para crescer no omnichannel, para vender mais, né, alcançar uma nova audiência, um novo bairro que ela não tinha antes, uma nova região que ela não tinha antes. Tudo isso ela consegue facilitar muito mais pela loja. Ela pode vender no digital, sim. Clientes de cidades que não têm uma Pets ainda podem sim comprar na Pets, porém ela não consegue entregar rápido, ela vai ter um custo muito alto, ela não consegue usar o estoque, usar as lojas como uns mini CDs, como ela fala, né? Toda loja da Pets é um mini CD, são lojas muito grandes que conseguem estocar um pouco de mercadoria. Então, crescer a loja é essencial para a Pets crescer no longo prazo. E a gente vê que a empresa abriu 37 lojas em 2021, né, um recorde anual que vai ser batido já o ano que vem, que a empresa já pretende expandir mais de 50 lojas no ano de 2022. Então a gente vê que em 2019, né, no quarto mês de 2019, a empresa tinha 105 lojas e finalizou o ano de 2021 com 168. E aqui ela tem lojas e também tem os centros os hospitais dela aqui também no meio dessas lojas. Então a gente vê que a empresa cresceu mais do que 50% na quantidade de lojas em apenas um ano, e ela vai crescer de novo no ano de 2022. Né? Aqui a gente olha a distribuição etária, então quem acompanha a Raia Drogasil já está muito acostumado com essa visão. Então a Pets ela tem estima que levam 3 anos aí para as lojas dela começarem a vender o tanto quanto uma loja madura vende, ou seja, para os clientes começarem a passar lá, entenderem que tem uma Pets naquele bairro que os clientes não sabiam, começarem a comprar no digital, entenderem como que funciona. Eu mesmo aqui sempre comprei num pet shop aqui de bairro. A Pets abriu ano passado aqui no próximo aqui da minha casa. Levou um tempo para começar a comprar na Pets, fazer o meu cadastro. Então leva um tempo para o cliente começar a comprar e realmente virar cliente da empresa. E ela estima que são 3 anos. Então a gente vê que mais ou menos mais da metade aqui, 50% das lojas da empresa ainda estão muito jovens, não estão dando tanto resultado quanto elas podem dar e estão pesando nas despesas, diminuindo o lucro. Então, essas lojas, quando elas amadurecerem, as receitas delas vão ser maior e as despesas vão ser menor, né? Vão diluir esses custos. Então, isso aqui é tudo um resultado escondido aqui no resultado da empresa. A gente vê que o mix de loja tem melhorado bastante, né? Um dos grandes pontos fracos aí da tese da Pets era que ela era muito focada em São Paulo, e ela tem aberto bem mais fora de São Paulo, né? Na verdade, até impressiona o ritmo de expansão da empresa, que já está chegando quase no Brasil todo em menos de um ano, algo que levou assim décadas para a Raia Drogasil conseguir. E eu estou comparando com a Raia Drogasil porque são cases muito parecidos, não que sejam do mesmo setor. A Raia Drogasil trabalha com farmácias, a Pets trabalha com pet shop, produtos de animais de estimação, mas os cases de crescimento são bem parecidos.
Por isso que eu estou comparando frequentemente aqui. Então, 56%, quase metade aqui em São Paulo, e no ano de 2022 a expectativa deles é que passe a ser mais não São Paulo do que São Paulo, ou seja, São Paulo vai ser menos da metade da quantidade de lojas. Falando um pouquinho agora da evolução das vendas, a gente vê que a empresa tem tido um crescimento muito forte, né? Saindo de uma receita bruta total em 2019 de 1,6 bilhão para 2,5 bilhões em 2021. Ela até comenta aqui que a receita bruta total tem crescido trimestre, né, contra trimestre, pelo menos 30% em relação à base comparativa do ano passado. Isso aqui é um resultado muito forte, pessoal. A gente tem que lembrar que são 8 trimestres que a Petz está crescendo, pelo menos 30%, em um ambiente muito hostil. Crise econômica, crise política, inflação, lockdown, guerra, e mesmo assim a empresa está crescendo no varejo 30% em relação ao mesmo período do ano passado, há pelo menos 8 trimestres. Então a gente vê que a empresa tem crescido, por exemplo, as vendas, receita brutas totais, em 2020 cresceu 46% em relação a 2019, e em 2021 cresceu quase 45% em relação a 2020. E quando a gente olha aqui Same Store Sales, ela também cresceu 26% em relação a 2019 no ano de 2020, e no ano de 2021 cresceu 26% em relação a 2020. Então é uma empresa que está conseguindo crescer fortemente até as vendas na mesma loja, ou seja, aquelas lojas que já existiam, que já estavam criadas e já estavam operantes no ano de 2020, quando passou o ano de 2021, a gente vê que ela está vendendo cada vez mais, que é justamente essa questão da faixa etária das empresas, né? Então a empresa, conforme ela vai envelhecendo, ela vai vendendo mais, e mesmo depois, quando ela já está madura, a Petz tem conseguido vender mais até nas lojas já maduras. Então é uma empresa realmente com case de crescimento bem forte aqui da nossa bolsa brasileira. E aqui a empresa traz alguns números do digital, não vou focar tanto nisso, mas é muito interessante da gente acompanhar. É uma empresa que saiu de um resultado digital de vendas digitais de quase 90 milhões em 2019, chegando a 750 milhões em 2021, um crescimento de 737%. O número fica até um pouco sem sentido, porque a empresa está crescendo tanto, né? Tanto, todo trimestre, que até fica um pouco fora, difícil de comparar. Então, mesmo em relação a 2020, ela cresceu muito, 89%. E a gente vê que ela saiu de uma penetração digital em 2019 de 7,7%, ou seja, vendas originalizadas totalmente no digital eram 7,7% da receita da empresa, e chegou a 30% em 2021. Então, um crescimento aqui muito impressionante do resultado digital da empresa. Aqui ela dá alguns dados aqui também dessa iniciativa digital dela, mantendo a liderança aqui no market share digital. O segundo e o terceiro maior player tem caído ou ficado estagnado, enquanto a Petz manteve a liderança, né, de downloads, pelo menos, nos aplicativos, e tem subido no início desse ano. Agora vamos dar uma olhada aqui na rentabilidade da empresa, porque quando a gente vê uma empresa de muito crescimento, um case de muito crescimento, principalmente no varejo, as empresas geralmente elas optam por sacrificar um pouco de rentabilidade no presente em prol de um crescimento maior no futuro. A gente vê que o Grupo Mateus está fazendo isso, a própria Magazine Luiza está fazendo um pouco disso, e como o crescimento tem impactado a Petz. Bom, a gente vê logo de cara que a empresa tem conseguido crescer o lucro bruto, como a gente já viu, né, saindo de 476 milhões para 1 bilhão em 2021, porém a margem de lucro dela está bem estável, né? Então ela está conseguindo manter as margens mesmo com uma penetração digital maior. Ou seja, mesmo vendendo mais no digital, que é um ambiente onde ela tem margens menores, porque a competição é maior, por exemplo, se os clientes querem comprar uma ração ou algum outro bem mais comoditizado desse segmento pet, ela tem que competir com a Magazine Luiza, com outros pet shops, então ela tem margens menores na venda digital. Mesmo assim, ela tem conseguido manter a margem de lucro e a margem EBITDA, que está bem estável aqui em relação ao ano de 2020, até cresceu, em relação ao ano de 2019 está estável. Então a empresa está conseguindo crescer o EBITDA, mantendo a margem, isso porque ela está tendo despesas maiores, custos maiores. Então essa margem EBITDA, quando passar essa fase de expansão, que eu acho que não passa tão cedo, a Petz vai ficar expandindo e sacrificando um pouco essas margens no presente por um bom tempo, pelo menos aí uns 4, 5 anos, aí a gente vai ver uma empresa com uma margem EBITDA maior e uma despesa menor, sobrando um lucro maior para o acionista no final do dia, tá? Então a gente dá uma olhada aqui em investimentos e endividamento, foi o que eu falei agora, como que a Petz está investindo para fazer esse crescimento. Então uma empresa que no quarto trimestre de 2019 investia 50 milhões, no quarto trimestre de 2021 investiu 102 milhões. Então uma empresa que gera aqui de EBITDA no ano 241 milhões, e ela está investindo 102 milhões para poder expandir. Então, com metade do EBITDA, com metade da geração de caixa numa conta simples aqui, a empresa consegue crescer
35 lojas por ano, né? Ou seja, 35 lojas foi mais ou menos ali 30, 40% do total de lojas no ano anterior. Então, a empresa consegue crescer 30, 40%, dependendo do estilo de loja que ela está fazendo, por ano, somente com a geração de caixa. Então, a gente vê que é um case de crescimento muito forte e de CAPEX muito baixo. Então, a empresa consegue crescer, pelo menos na parte orgânica, né? A parte de lojas, muito fácil. E aí ela toma dívida ou faz follow-ons para fazer aquisições maiores, como ela fez da Zidog, como ela fez da Cansei de Ser Gato, e deve fazer de outras empresas aí no médio prazo. Então, a gente vê que a empresa saiu de uma dívida sobre EBITDA no quarto trimestre de 2019 de 2 vezes EBITDA, e hoje ela tem dívida líquida negativa. Então, a Petz é um case de crescimento e de CAPEX baixo. Ela é quase como uma empresa de tecnologia nesse sentido. Então, é uma empresa assim, realmente com muitos pontos positivos e poucos pontos fracos. Ao meu ver, um dos pontos fracos que eu até apontei na análise completa, né, para quem quiser ler, foi a questão de ela ter um CD só. Então, uma empresa que, à medida que ela fosse crescendo, ela ia ter a necessidade de ter um CD maior ou um outro CD em outro canto do Brasil, para reduzir a dependência desse um só e esse risco desse único CD que ela tinha. E ela já está fazendo isso. Um dos investimentos que ela vai fazer agora para 2022 é uma expansão em um novo CD. Então, a empresa sabe dos riscos dela, sabe dos pontos fracos dela e está trabalhando nisso. Então, é uma empresa ativa na gestão de risco que ela tem internos, né, da empresa. Agora que a gente já passou pelos resultados da empresa, eu voltei um pouquinho na apresentação para finalizar e mostrar alguns pontos importantes para vocês. Então, a Petz, né, para quem não sabe, ela não é simplesmente um pet shop onde você compra ali alimento, ração e produtos para animais de estimação. A ideia da Petz é criar um ecossistema dentro do mundo pets. Do mesmo jeito que a Magazine Luiza, a Amazon estão criando os seus ecossistemas no varejo geral, a Petz quer ter um ecossistema no mundo pet. Então, ela já está trabalhando com produtos exclusivos, ela tem vendas no canal físico, né, com as lojas da Petz, com as lojas da Zidog, ela tem vendas no canal digital, ela tem franquias aqui com a Petix e marcas e produtos exclusivos também da Petix. Ela tem a redes de serviços veterinários em algumas das lojas dela, né, com a Ceres. Ela tem estética, né, para quem já foi numa grande loja da Pets, tem estética ali, tem hotel, tem outros serviços para cachorro, gato. Tem adestramento e outros serviços, né, e treinamento e conteúdos com o cão cidadão. Né, tem a adoção, tem o Adote Pets, que é o maior programa de adoção no Brasil. E assim, é legal que a adoção, ao mesmo tempo que é uma coisa socialmente legal de fazer, você também cria ali um novo cliente, né? Todo cliente que adota pelos motivos certos, e eles falam bastante isso no call, que eles não querem que as pessoas simplesmente saiam adotando os animais porque as pessoas se sentem sozinhas e precisam, ou estão sentindo pena. As pessoas têm que adotar o animal pelo motivo certo. Então, todo novo dono de cão, né, pai de pet, mãe de pet, vira um possível cliente da Petz. Então, acaba sendo bom para ela nos dois sentidos. E uma plataforma de conteúdos muito forte, com blog, com YouTube, com Instagram, do Cansei de Ser Gato, com a Zidog. Então, é uma empresa que está trabalhando bem forte o ecossistema, e nisso ela está muito mais avançada do que qualquer outro no segmento dela. E ela até traz aqui alguns destaques dessa parte de crescimento, deixa eu encontro aqui, que é justamente qual que é a ideia por trás dela, né? Então, a gente viu algumas das aquisições do ano de 2020, né? Cansei de Ser Gato, a Zidog, o Cão Cidadão e a Petix, o que eles trazem para o ecossistema da Pets. Então, traz um diferencial competitivo. Todos eles trazem um diferencial competitivo, né? Todos eles trazem novas competências. Então, conteúdo, uma marca de um produto mais premium para animais de estimação, uma parte aqui de adestramento, um produto diferenciado, né? Um produto único no mercado, que são os tapetes higiênicos da Petix, né? Líderes de mercado. Então, todas elas trazem novas competências para o ecossistema. Todos são líderes no segmento. Né, todos são produtos exclusivos, então você não consegue ter o conteúdo, por exemplo, do Alexandre aqui, rodando em uma outra plataforma que não seja da Pets. Né, e todos eles têm fundadores muito fortes ali, próximos do modelo de negócio e do negócio da empresa. Então, realmente, são aquisições que têm agregado muito. A empresa fez um follow-on recentemente, deve vir alguma outra aquisição bem relevante para ajudar ela nesse crescimento. E para finalizar, pessoal, alguns destaques aqui de 2021 que eu deixei para o final. Então, a gente vendo aqui que ela trouxe vários recordes aqui nos destaques, e quando a gente vê assim que tem recorde em tudo que importa, é muito difícil o resultado ter vindo ruim, né? Então, 15 aberturas no quarto trimestre de 2020, 10 fora de São Paulo, aquilo que a gente falou, um foco fora de São Paulo, 37 inaugurações de 2021, acima das expectativas, que era 30, se eu não me engano, no ano passado.
entrada em novos estados do Brasil. Então ela tem expandido para fora de São Paulo, para fora de estados que ela já tinha, né? Terminou o ano com 168 lojas em 19 estados do Brasil, quase no Brasil todo. Talvez em 2022 ela consiga completar aqui o mapa. 2 novos hospitais Seres, então ela está conseguindo expandir a Seres. É um ritmo mais lento, porque é um serviço um pouquinho mais difícil de você acertar ali a localização. Você não precisa de tantos hospitais veterinários quanto pet shops, mas mesmo assim ela tem crescido. Faturamento total 32% ano contra ano, como a gente viu, 2,5 bilhões em 2021, 760 milhões ano contra ano de incremento orgânico em vendas, né, equivalente ao terceiro player do setor. Então a Petz em 2021 cresceu tanto que o crescimento dela sozinho é maior que o terceiro player do setor. Então, e o que é interessante é que ela só tem 7,5% de market share, então é uma empresa que tem muito a crescer ainda. Faturamento digital crescendo ano contra ano quase 90%, 30% do faturamento total do faturamento total já é digital, e a liderança, que é o que ela comenta aqui, que ela chegou a um market share de 7,5%. Quando eu comecei a acompanhar a Petz, o market share dela era mais ou menos 6%, como ela fala aqui, né, na Euromonitor. Então é uma empresa que está crescendo bem forte, né? O setor está crescendo, o setor é resiliente, né? As pessoas não param de comprar alimentos ali porque teve uma crise, porque não vão deixar ali os animais de estimação sem alimento. Então é um segmento que cresce acima do varejo, que quando tem uma crise e as vendas caem menos do que o varejo. É um segmento essencial, né, que a gente é classificado como cíclico, mas é essencial. A própria Petz cresce acima dos concorrentes, mesmo assim tem muito chão para ela crescer ainda, porque ela tem um market share pequeno, como a gente viu aqui, de 7,5%. Então realmente assim é um case muito forte, é uma empresa que a gente aqui no GA gosta bastante. Bom, e na minha visão é isso, ver um resultado muito bom, crescimento no que importa. Então acompanhar aqui daqui para frente o que ela vai fazer com o dinheiro que ela pegou do follow-on. A expansão das lojas vão determinar aqui todo o crescimento, o ganho de share e ganho de todas as outras partes da empresa. Então isso aqui é muito importante. Então eu gostei muito que a empresa vai pisar o pé no acelerador no crescimento em 2022, e a gente segue acompanhando aqui a Petz. Nos próximos resultados a gente traz aqui para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like nesse vídeo para a gente saber que vocês estão gostando, para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Se vocês gostaram ou não do resultado da Petz, deixa aí nos comentários também, vamos discutir, que eu gosto também de trocar ideia com vocês. Por hoje é só e até o próximo vídeo.